Vamos lá, achei o Miguel. Pergunta do dia, tá? Pergunta do dia, que é exatamente o tema que eu quero abordar com vocês. Por que, às vezes, a dose alta do Monjaro dá até anedonia na pessoa? O que acontece, gente? Quando vocês tomam essa canetinha, muitos de vocês tomam por quê? Por conta de compulsão, vício em comida. Mas vocês já notaram, vocês querem... Boa parte do emagrecimento gerado pelas canetinhas não é necessariamente pela termogênese ou né, pela alteração do esvaziamento gástrico, até é, tudo bem, legal, ajuda. Mas é principalmente por ele modular adrenalina e dopamina, principalmente dopamina. Tá? Então o que acontece? Quando você tem compulsão alimentar, impulsividade, quando você é viciado, tanto faz, tá? Você tem, na via mesolímbica, tá? Você tem a produção de dopamina e ela é modulada por uma situação de vontade, de desejo, de iniciação. Então, digamos assim, você vai, vamos falar assim, ó, vou comer uma pizza. Beleza. Então, você pensou na pizza, você viu a propaganda da pizza e você sentiu muita vontade de comer aquela pizza. E a via mesolímbica mandou, né? Lá no núcleo accumbens que a gente conversou, lembra? Vocês devem lembrar que a gente conversou semana passada sobre núcleo accumbens e etc, quando a gente falou de uso de medicamentos para doenças psiquiátricas e neurológicas. Eu falei sobre isso, tá? Aí vai lá o teu cérebro e diz assim, irmão, você quer isso daí sim, você quer essa pizza, você quer muito essa pizza. O cérebro diz pra você. E ele libera um monte de dopamina. E aí você vai lá e compra a pizza. E acabou a vontade. Lógico, aí quando chega a pizza, você sente o cheiro, dá outro pico dopaminérgico, e a dopamina vai lá e diz, o mesmo núcleo accumbens, a via mesolímbica vai lá e diz, vai lá, come essa pizza que agora, olha, recompensa, motivação aí, olha que legal, você está super motivado porque você vai comer essa pizza. Aí você come a pizza, come, terminou de comer, passou aquele pico dopaminérgico, ele vai lá embaixo e acabou a vontade. Passou aquele desejo louco, tá? Isso daí é uma via dopaminérgica mesolímbica. Depois eu falo sobre outra. Beleza, legal. O que acontece? No momento que você terminou de comer, acabou. No momento que você começou a comer, na verdade, já acabou. Já acabou esse impulso dopaminérgico. Só que cada vez que você dá um impulso dopaminérgico desse, digamos uma pessoa que come um monte todo dia, você pensa que tem que dar um pico de dopamina. Esse pico de dopamina se liga a um receptor de dopamina. Esse receptor, de tanto ser ligado durante o dia, ele perde o que a gente chama de sensibilidade. Ele fica dessensibilizado. Você perde sensibilidade dopaminérgica, de receptores dopaminérgicos. Então precisa de cada vez mais estímulo de dopamina. Por quê? Ele perdeu sensibilidade. Então o que vai acontecer? Cada vez mais você vai ter vontade de comer mais coisas e pedir mais comida, e aí vocês entram no que a gente chama de impulsividade, que muitas vezes progride, né, para uma compulsão alimentar. Por isso que vocês notam, quando vocês tomam as canetinhas, vocês acabam com a compulsão, porque ela modula exatamente a via mesolímbica de dopamina. Então, esse impulso não é mais dado. E você não tem mais o impulso de sair correndo atrás de comida, o impulso de pedir um iFood, o impulso de motivação. É de motivação versus recompensa. É aquela coisa, eu vou pegar e eu peguei. Acabou ali. É tipo viciado, é tipo etilista, é tipo quem joga essas coisinhas, eu não posso falar o nome aqui que senão me censura, tá? Eu tenho que cuidar com algumas palavras, mas o pessoal que aposta, essas coisas aí, né? Aí, acabou, tá? Por isso que a pessoa vai entrando num looping que não para mais, com comida, com cigarro, com tanto faz com o quê. E a tirzepatida e as canetinhas, elas agem muito bem nesse impulso. Então vocês podem ver que sim, altera o esvaziamento gástrico, dá aquela constipação, dá não sei o quê, dá, normal. Tá? Tem um efeito termogênico? Tem um efeito termogênico, tem um efeito de destruir a gordura marrom? Tem também. Ela tem várias vias de emagrecimento, né, ligadas à insulina, à glicose, um monte de coisa, ótimo. Mas o principal, por vocês emagrecerem tão rápido assim, é exatamente por parar com a compulsão. Por modular vias dopaminérgicas. E por isso também funciona para o pessoal que fuma, pessoal que bebe, pessoal que tem vício em compra, vocês podem notar. Só que aí entra nessa questão que o Miguel perguntou. Por que às vezes a alta dose do Monjaro, e não só alta, a baixa também, gera anedonia? Por que a pessoa fica... Opa, não, o TikTok ia me fechar aqui. Por que a pessoa fica mais
não é depressiva, mas ela perde vontade, ela perde prazer, porque ela tem que perder o prazer de comer. Por isso que funciona tão bem. Só que ela perde o prazer em tudo, porque não existe assim, a dopamina relacionada à comida, por exemplo. Não, não é a dopamina da comida. É a dopamina, o estímulo é o mesmo, a motivação é a mesma, só que alguns descontam na comida. Por isso que o Monjaro funciona para essas pessoas. Alguns descontam no álcool, alguns descontam no cigarro, alguns descontam em fazer compra. Tem gente que é viciada em fazer compra. Não tem? Provavelmente aqui tem 250 pessoas aqui. Alguma delas é viciada em fazer compra. É a mesma coisa. E a tirzepatide vai funcionar igual para todos eles. Só que, lógico, como ela tem vias de emagrecimento, aí acaba que a pessoa que já tem compulsão por comida para também. Pronto, resolvido. Tá? Fechou? Então é isso. Esse é o principal. Então o que você tem que fazer, né, para isso tudo funcionar? O que acontece? Quando você para de tomar tirzepatide, né, você tem duas vias dopaminérgicas. Duas vias dopaminérgicas. A mesolímbica e a eu sempre falo infundibular. Tubero-infundibular. Tá? O que significa? Mesolímbica é essa da recompensa, essa daí, a dopamina para recompensa, para motivação. E a tubero-infundibular é o controle dopaminérgico de produção de dopamina no neurônio. É isso. É hipotálamo, hipófise e dopamina, só isso. Então, quando a gente fala ali de prolactina elevada, né, a gente fala que a pessoa está com hiperprolactinemia, consequentemente ela está com baixa dopamina, esse é o tubero-infundibular. É outra via. O Monjaro não age nessa via. Ele não age na produção de dopamina. Não. Ele age no núcleo accumbens, que é exatamente a motivação, é exatamente a recompensa. Tá? Por isso que é diferente. Existe uma ligação entre eles. É lógico, a gente está falando do mesmo neurotransmissor, a gente está falando de dopamina. Então, consequentemente, usuários de tirzepatide e afins têm uma pequena elevação de prolactina. Já falei isso aqui várias vezes. Hiperprolactinemia. Tá? É normal, porque acaba agindo, né? Acaba agindo não só na via mesolímbica, ele age na produção geral e na sensibilidade geral da dopamina. Ponto. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, essa anedonia, essa falta de vontade de fazer as coisas com a tirzepatide, que quando vocês param, e aí sim é o que eu queria falar, quando vocês param o uso da canetinha, vocês estão mais parasimpáticos. Parasimpáticos por quê? Porque a tirzepatide modula isso, ela te deixa mais relaxado para você não sair comendo e fazendo um monte de coisa, e por isso vocês param de comer. Tá? E porque ela modula a via mesolímbica dopaminérgica. Então você fica sem tanto tesão de fazer as coisas. Então, assim, ao mesmo tempo que comer já não tem mais não te dá mais aquela vontade de comer, treinar também não dá, tirar foto no espelho também não dá, fazer exercício físico também não dá. Então a pessoa vai ficando mais parasimpática, ela diminui muito a atividade física. E se você parar a canetinha e não estiver num bom ritmo, você vai engordar de novo. Esse é um dos piores problemas, juntamente com aquela questão da grelina e leptina, que não se altera no uso de canetinha, mas esse é um dos piores problemas, porque a pessoa vai relaxando, ela vai perdendo peso, o sistema basal dela já vai caindo, a dopamina dela, nessa sensibilidade dopaminérgica, já está anulada, basicamente, né? Então, não a sensibilidade, né? O estímulo dopaminérgico já está anulado, basicamente, então a pessoa vai ficando relaxada. Quando ela para de tomar, ela está relaxada demais. E ela já está com muito menos peso, ela vai parar, vai dar fome de novo nela, e ela não vai estar fazendo nada de exercício, de atividade física, porque ela está mais down, está mais relaxada, está mais, né, com uma maior anedonia, que muita gente confunde com depressão, que é não ter vontade de fazer nada, que não tem mais prazer nas coisas. Tá bom, Miguel? Então essa é a resposta para o Miguel, e é basicamente o ponto que eu ia chegar nessa live aqui hoje. Tá? É o maior problema. Vinícius, como é que corrige isso? Com alguns suplementos, alguns fitoterápicos moduladores de dopamina, com alguns alimentos que modulam dopamina, com exercício físico, com alguns cuidados com comportamentos de viciado, né? Tipo filme adulto excessivo, esse tipo de coisa, cigarro, tá? Então, isso você consegue modular dopamina muito bem, para quando você tira a canetinha, você não está em anedonia. Você está com vontade de fazer as coisas. E a dopamina, via mesolímbica, está funcionando. Tá bom? Então, essa é a principal modulação que a gente tem que fazer. A adrenérgica, que seria simpática e parasimpática, e dopaminérgica. Tá? É o que faz o medicamento funcionar bem, mas também é o que faz dar muito do rebote depois. Tá bom?